Destacar para todas as pessoas. Não, primeiro eu tenho que me destacar. Isso daqui estou sendo eu sendo limitado, descartar, pronto. Agora sim. Boa tarde a todos. Calma que eu estou parecendo um fantasma. Agora sim. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma edição do Círculo Permanente de Palestras do NELB. Hoje nós temos como tema a distribuição dos fundos europeus e mecanismos de proteção do Estado de Direito, que foi um tema que ganhou muita relevância na altura da aprovação do último orçamento da União Europeia. E temos conosco os palestrantes, só um minuto para a minha colinha. Em primeiro lugar, o professor Pereira Coutinho, ele é professor associado e subdiretor da Nova School of Law, licenciado em Direito em 2002 e doutor em Direito em 2009 pela Nova School of Law, professor do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa e do Departamento de Direito da Universidade Autônoma, bem como assessor jurídico do Instituto Diplomático do Ministério de Negócios Estrangeiros e na Secretaria de Estado da Presidência do Conselho de Ministros. É membro do SEDES, Centro de I&D sobre Direito da Sociedade Portuguesa de Direito Internacional e da Associação Portuguesa de Direito Europeu. Coordena os observatórios de proteção de dados e da legislação portuguesa e os compliance e Green Labs. Para além dele, temos também o professor Martinho, que foi assistente convidado da Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, instituição de se licenciou em 2010 e obteve o grau de Master of Law pela Católica Global School of Law em 2013. Doutorando em Direito da União Europeia pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e investigador convidado da Faculdade de Direito da Universidade do Michigan. Desenvolvido investigação nas áreas de Direito Constitucional, Direito da União Europeia, Direito Financeiro e Direito da Tecnologia. Foi bolseiro da Fundação para a Ciência e Tecnologia entre 2017 e 2019 e membro da Associação Portuguesa Fintech e da Ordem dos Advogados Portugueses. Espero não ter corrido demais com isso. Agora, começando o tema. Posso, professor Martinho, por favor? Ok. Muito obrigado à Associação por poder estar aqui a falar sobre estes temas tão importantes, ao núcleo dos estudantes brasileiros, falar destes temas tão importantes agora e cada vez mais experimentos, como foi dito agora aqui pelo Rodrigo, esta questão do Estado de Direito foi uma questão que foi muito levantada de forma muito premente na aprovação do último orçamento da União Europeia. Os orçamentos foram aprovados em 7 anos, portanto isto teve um peso assim mais acrescido, até por alguns bloqueios negociais. A questão, se calhar, que eu vou começar só por explicar um bocadinho o que é ou quais são como é que o Estado de Direito estava protegido ou como o princípio de respeito ao Estado de Direito estava protegido esta negociação e após esta negociação. Portanto, o princípio do Estado de Direito é um dos valores principais da União Europeia, está estabelecido logo no artigo 2º do Tratado da União Europeia, e ao longo dos últimos anos tem sido alvo de uma grande jurisprudência devido ao facto de algumas situações ou derivadas da crise financeira, o caso, por exemplo, da Associação Nacional de Juízes Portugueses, ou de outras situações com certos Estados-membros que têm encetado um caminho de reformas, sobretudo no caso do sistema judicial, pouco compatíveis com princípios de independência que estão intimamente ligados ao Estado de Direito, e essa jurisprudência tem sido cada vez mais utilizada, tem sido cada vez mais desenvolvida pelo Tribunal, à medida também que, infelizmente, os desvios por parte destes Estados-membros têm sido também maiores. Portanto, isto vem dizer que, enquanto valor, enquanto princípio da ordem constitucional da União Europeia, este princípio merece uma certa proteção essa também, de certa forma, discorrida também na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, no artigo 47, sobretudo, por exemplo, na ideia de uma pressão judicial efetiva, no próprio princípio da legalidade, que está inerente a estas questões. No entanto, o controle, para além de ser um controle judicial, digamos assim, até a negociação deste orçamento assentava sobretudo num controlo político. Ou seja, o artigo 7º, introduzido no Tratado de Amsterdão, o artigo 7º do Tratado da União Europeia, previa a possibilidade de se iniciar um processo sancionatório, sanção essa que podia descambar, digamos assim, por exemplo, uma perda de votos dos Estados visados no Conselho,
O artigo 7º do Tratado da União Europeia previa então um procedimento ao nível do Conselho, por isso aí a ideia de ser um procedimento político e não um procedimento judicial, ou assim, por dizer, mais jurídico, para se conseguir verificar, que violações do princípio de Estado de Direito é que tinham ocorrido, e 2, então, o que fazer com os Estados que tinham sofrido essas sanções, que teriam efetuado essas violações. O que acabou por, visto ser um processo que requeria um grande acordo, uma unanimidade entre os Estados-membros para que pudesse mover-se, muitas vezes estes processos, apesar de serem iniciados, e então no caso da Hungria, por exemplo, que têm sido iniciados muito recentemente, acabam sempre por estar um bocado limitados devido a esta falta de acordo político sobre a sanção ou até a questão de avançar com as sanções para os Estados-membros. Então, já há algum tempo que, para tentar melhorar um bocadinho o quadro de proteção do Estado de Direito na União, que se falava, e houve uma grande pressão, por exemplo, ao nível do Parlamento Europeu, para que se tentasse ligar uma maior exigência de proteção desse princípio à execução de fundos europeus por parte dos Estados-membros. E, portanto, começou-se a falar de criar uma espécie de um regulamento, ou de um ato normativo no âmbito da União Europeia, que prevê-se, no fundo, que no âmbito da execução do orçamento da União Europeia, portanto, na utilização de fundos ou de outras prestações que fossem daí derivadas, que os Estados-membros teriam de cumprir com o princípio do Estado de Direito. De que forma? Por exemplo, de impedir que existissem corrupções, que não houvesse fraude, que não houvesse utilização desses fundos para incentivar, estabelecer, como é que é dizer, eternizar, até certa maneira, quer do ponto de vista estrutural, quer do ponto de vista jurídico, essas violações nos Estados-membros. Nesta lógica, essa questão foi levada a cabo quando a última negociação do Orçamento Plurianual da União Europeia, que também incluiu, como se sabe, a negociação também de muitos projetos de ajuda e de recuperação para a União Europeia nesta fase do pós-crise. E, portanto, foi feito um projeto de regulamento, que depois foi acordada, sobre esta matéria. O projeto de regulamento é que nós podemos chamar uma espécie de vitória, porque na realidade conseguiu-se estabelecer um critério de condicionalidade para a utilização dos fundos. Condicionalidade no sentido de que, caso certos termos não estejam a ser cumpridos por parte do Estado-membro que está a receber os fundos, então é possível congelar a utilização desses fundos por parte do Estado-membro. Este regulamento, no fundo, faz uma coisa que, no entanto, limita a ideia do princípio de Estado de Direito a um princípio de boa execução orçamental. Isto é um princípio, por exemplo, que está estabelecido no Tratado de Funcionamento da União Europeia, mas que está, por exemplo, no artigo 325 do Tratado sobre o Funcionamento e outras disposições anteriores. O que aqui em causa está, neste regulamento, é basicamente que se um Estado-membro não, no âmbito da sua execução ou da utilização de fundos, não cumprir com ou utilizar esses fundos para criar condições que violem o Estado de Direito, então coloca-se a possibilidade de limitar a utilização desses fundos ou até de os cortar e de colocar até uma sanção para esses Estados-membros que estão aqui a ser visados. Isto depois estabelece, o próprio regulamento estabelece um procedimento ligado com a supervisão, ligado também em que, de certa maneira, já não é preciso este acordo político unânime por parte dos Estados-membros, portanto, facilitando o processo, colocando também a Comissão e o Parlamento Europeu no âmbito desta supervisão. O que é que, e portanto, dando assim mais garras, chamamos assim, mais garras jurídicas, não apenas políticas, à proteção do princípio. No entanto, como devem imaginar, este regulamento não foi um regulamento que merecesse o acordo de todos os Estados-membros, ou pelo menos já a partida não merecia o acordo de todos os Estados-membros,
principalmente daqueles países que estavam mais visados por estas medidas, neste caso a Polónia e a Hungria. E porquê? Porque, de certa forma, estavam a ver uma forma, a Polónia e a Hungria são também os Estados que mais recebem, do ponto de vista líquido, por parte destes fundos europeus, portanto, receber, ou estarem limitados na recepção destes montantes, por parte de violações de Estado de Direito, acabava por pô-los na linha da mira da Comissão e do Parlamento, e do Conselho também. E então eles venderam cara, digamos assim, a sua aprovação deste regulamento. E venderam cara com uma condição que foi aprovada por todos os Estados-membros no Conselho e que foi depois estabelecida numa declaração após a aprovação do regulamento, segundo o qual a aplicação, a entrada em vigor dos regulamentos estaria de certa maneira suspensa até que o Tribunal de Justiça se pronunciasse sobre a legalidade do regulamento face ao direito da União Europeia. Como é que o Tribunal podia considerar, ou como é que o Tribunal podia verificar a legalidade deste regulamento? Nós, por exemplo, na União não temos uma espécie de fiscalização preventiva assim, da constitucionalidade em vigor. A Hungria e a Polónia iriam colocar ambas uma ação no Tribunal de Justiça para verificar se este regulamento seria válido ou não. E foi o que aconteceu recentemente, a semana passada. Houve 2 ações colocadas no mesmo dia, pela Hungria e pela Polónia sobre este tema. Portanto, o que nós encontramos agora hoje em dia é que a execução de fundos ainda não está abrangida por esta proteção. Vamos verificar de que forma é que o Tribunal de Justiça vai decidir sobre estas matérias. E também, eu creio que ainda não foi decidido, por acaso não acompanhei, que procedimento é que, se houver algum procedimento expedito, que o Tribunal terá de tomar em conta para decidir o mais rápido possível sobre esta matéria ou não. Mas o quadro agora de proteção do princípio do Estado de Direito encontra-se na via jurisdicional, através sobretudo da Carta e do artigo do número 2 do Tratado da União Europeia, e da via política a partir do artigo 7º. Portanto, continuam a ser as únicas vias até que este regulamento entre em vigor. Mais uma vez, relembrar que o regulamento, a única coisa que vai fazer é, só vai poder ser aplicado sempre que a violação do princípio do Estado de Direito, como por exemplo a independência dos tribunais, respeito pelo princípio da legalidade, por concursos públicos e por outras normas estabelecidas, só será aplicado no âmbito da avaliação de uma gestão financeira dos fundos, não fora de outros casos. Portanto, nem tudo o que não implicar a utilização de fundos europeus, o regulamento não será aplicado. E, portanto, isto é, no fundo, o quadro, assim, a descrição, o quadro daquilo que está aqui em causa. Portanto, eu creio que podemos passar ao professor Pereira Coutinho para fazer uma avaliação mais crítica desta situação. Obrigado, Martim. Enfim, obrigado, Anel, e cumprimento o Rodrigo, David e todos os presentes. Enfim, muito obrigado pelo convite. É um tema muito desafiante e muito importante. Discuti antes de iniciarmos esta sessão que nós tínhamos feito uma sessão já há alguns meses, logo a seguir ao Conselho de Dezembro, porque esse Conselho foi discutido como possível Conselho onde se discutiu mais um dilema existencial da União, no fundo, não haver consenso para a aprovação de um orçamento. E isso seria sempre muito problemático, até porque estamos num contexto de uma pandemia, é necessário recuperar economicamente os Estados-membros, e isso implicava pela primeira vez a mutualização da dívida e um esforço redistributivo sem precedentes. E o que é que aconteceu? O que acontece frequentemente na União Europeia, que foi uma situação de bloqueio, resultante de estarmos ainda sujeitos à regra da unanimidade nestas matérias relativas à aprovação do orçamento. Mas o problema da unanimidade aqui nem é o principal, e é isso era para aí que eu queria começar. Isto remete-nos para aquilo que é a União Europeia, a sua natureza. Eu acho que isto é um ponto prévio importante,
que é preciso clarificar para perceber o contexto em que este regulamento e estas regras que o Martinho tão bem explicou fazem sentido. E o contexto é de aquilo que eu chamo uma Federação de Estados de Direito Democráticos. Por outras palavras, a União não é um Estado federal. É verdade que o tratado fala na criação de uma união mais estreita entre os povos europeus, mas se forem ver o Estatuto do Conselho da Europa também fala, e não é crível que os Estados fazem parte do Conselho da Europa também queiram estabelecer um Estado federal. Portanto, isto é um caminho que os movimentos federalistas querem, mas não sequer é aquilo que a União Europeia é, nem a razão pela qual a União Europeia foi criada. Foi criada no pós-guerra, com um desenho que se pretendia que fosse diferente daquele que tem as organizações internacionais clássicas. Portanto, não se quis fazer nem um Estado federal, no fundo, fundindo o Estado-nação europeus, nem, por outro lado, criar mais uma organização internacional de cooperação entre Estados soberanos. Portanto, quis fazer algo a meio caminho, e esse meio caminho, enfim, para alguns qualificam-no como uma federação, uma união de Estados, e, acima de tudo, uma união de Estados democráticos, uma federação de Estados de Direito democráticos. Porquê? Porque, como estamos a meio caminho entre um Estado e uma organização internacional, o estatuto político dos Estados muda entrando na União Europeia. Eles deixam de ser soberanos no sentido clássico do termo, passam a ser Estados-membros. Isso significa o quê? Significa entrar num arranjo constitucional, numa dimensão constitucional plural, onde vamos encontrar a União e os diferentes Estados-membros como reivindicando ser eles próprios soberanos. E neste espaço, que alguns chamam até pós-nacional, em que existe uma interdependência política e económica sem precedentes, fora da construção do Estado Federal, a própria ordem jurídica dos Estados e da União, ela só vai funcionar se existir uma homogeneidade substancial, axiológica entre todos estes atores. E por isso é que um dos critérios de adesão à União Europeia, o primeiro critério de adesão à União Europeia, o critério de Copenhague, tem a ver com a necessidade de termos um Estado que respeita o princípio democrático, o princípio do Estado de Direito. E respeita também os direitos humanos, os direitos das minorias, etc. E, portanto, nós temos este crivo de adesão à União Europeia, que é fundamental, porque quando um Estado adere à União Europeia, a sua natureza muda, a natureza do Estado. Okay? Deixa de ser aquilo que nós podemos chamar um Estado nómada, okay? Passa a entrar e a ser um Estado membro de uma federação de Estados de direito democrático. Ele não deixa de ser soberano em abstrato porque pode sempre sair, e vimos isso com o Reino Unido, mas entrando, sujeita-se a um conjunto de regras bastante exigentes. Regras essas que se baseiam na partilha de um conjunto de princípios, entre os quais se inclui o princípio do Estado de Direito. Isto não é novidade nenhuma. Os Estados Unidos da América foram criados em 1987 e incluíram uma disposição na Constituição para garantir a forma republicana dos Estados. Ou seja, a Federação poderia intervir para impedir derivas autoritárias nos próprios Estados. A União Europeia iniciou sob a forma de Comunidade Europeia do Carvão e do Aço em 1951, já há 70 anos, com 6 Estados muito parecidos, da Europa Ocidental, e foi crescendo. E a partir da viragem do século, à medida que ia crescendo, começaram a surgir problemas em manter esta tal homogeneidade substancial, axiológica entre os diferentes povos europeus, porque as preferências dos povos que, entretanto, foram entrando, okay, iam variando cada vez mais. E a partir do momento em que começamos a ter, isto aconteceu pela primeira vez na Áustria,
governos nacionais com partidos populistas, naquele caso de extrema-direita, entendeu-se que era necessário encontrar um mecanismo que nem sequer tinha sido pensado, que é um mecanismo do artigo 7º, para responder a problemas que possam existir nos Estados-membros no que diz respeito ao cumprimento de princípios do Estado de Direito, princípios basilares, como o princípio da separação de poderes. O mecanismo foi criado, o mecanismo do artigo 7º, ele no limite determinará a suspensão dos direitos de voto dos Estados no Conselho, mas para chegarmos a esse ponto será necessária, durante o caminho, durante o processo, a unanimidade dos Estados, que não o Estado que está a ser objeto do processo do artigo 7º. Esta exigência de unanimidade tem levado na prática a que o mecanismo não funcione. O mecanismo esse que foi inclusivamente qualificado na altura pelo Presidente da Comissão, Durão Barroso, como opção nuclear, portanto algo que se fosse utilizado iria resolver problemas, derivas autoritárias que ocorressem nos Estados-membros, mas tornou-se rapidamente obsoleto a partir do momento em que passamos a não ter um problema isolado num determinado Estado, como aconteceu na Áustria com as eleições. O processo democrático na Áustria naturalmente levou a que aquele governo fosse substituído por outro, etc. Mas aquilo que nós verificamos em alguns Estados europeus foi justamente uma deriva autoritária que determinou que essa tal homogeneidade que deveria existir entre todos os Estados-membros não existisse. Isso já foi atestado em diversas decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia, que se pronunciaram sobre problemas de liberdade académica na Hungria, com universidades a serem fechadas, com intervenções violadoras do princípio da separação de poderes na Polónia, com tentativas de desmembramento de tribunais, designadamente o Tribunal Constitucional, e aqui já houve variedíssimas decisões, quer em ações por incumprimento, quer em reenvios prejudiciais. Isto chegou a um ponto em que recentemente começaram a surgir até alguns artigos científicos que vinham discutir a possibilidade de se conseguir expulsar um Estado-membro, coisa que francamente não é possível à luz do atual arranjo constitucional da União Europeia. E, portanto, isto é um problema muito sério. E este último desenvolvimento que tivemos em dezembro acaba por ser a forma que se encontrou de ultrapassar o problema constitucional que existe e para o qual não há uma solução, pelo menos nos tratados, que é decorrente da ineficácia do mecanismo do artigo 7º. E, portanto, sabia-se que uma forma que poderia existir de coagir estes Estados inadimplentes, portanto, Estados que estão a violar o artigo 2º, o princípio do Estado de Direito, mas ainda por cima, comunidades políticas nacionais cujos governos têm um sucesso eleitoral repetido, sucessivo, como acontece na Hungria, onde o atual presidente, ele também, através das artimanhas habituais com o próprio sistema eleitoral, chamado gerrymandering, ele acaba por conseguir supermaiorias já há mais de uma década, e o mesmo acontece, embora em menor grau, na Polónia, porque não há perspectivas de o próprio processo político, democrático, nacional resolver o problema por si. Sabia-se que poderia existir uma forma de a União Europeia procurar resolver os problemas que existem no que diz respeito ao cumprimento do princípio do Estado de Direito neste momento, em dezembro. Porquê? Porque isso ia discutir a redistribuição dos fundos de coesão e, especificamente, por causa da pandemia, do Fundo de Recuperação. E, portanto, já que não existe nenhum mecanismo de expulsão de um Estado-membro, portanto, um Estado-membro, e o Tribunal de Justiça disse isso no caso de Whiteman, não pode ser expulso, portanto, tem que pedir para sair. Verificando-se que o mecanismo do artigo 7º
que já foi acionado, já, salvo erro, há 2 anos, sem nenhum tipo de consequências visíveis. Vai servir de mecanismo sancionatório para violações do artigo 2º, derivas autoritárias, e então esta era a oportunidade de se tentar, extrajuridicamente, ou melhor, o regulamento acaba por ser a solução jurídica para conseguir então, por via do velho mecanismo do stick and carrot, tentar limitar os danos resultantes destas violações do princípio de Estado de Direito, destas derivas autoritárias que estão a verificar-se já há muitos anos em alguns Estados-membros. Portanto, não houve alterações com o chamado peer pressure, não houve alterações com o acionar do artigo 7º. A esperança é, bom, mas aqui temos um incentivo, e o incentivo é, se eu não violar o artigo 2º, então serei recompensado com fundos europeus. E parece-me ser, de facto, uma estratégia bastante inteligente, porque quer na Hungria, quer na Polónia, estes governos necessitam de se legitimar eleitoralmente e, portanto, se tiverem mais dinheiro para distribuir, isso levará naturalmente a que tenham uma melhor possibilidade de se perpetuarem no poder, que acaba por ser o seu fim último. Claro que isto não vai resolver o problema de fundo, pelo contrário, se estamos a recompensar, a dar ainda mais dinheiro a estes Estados-membros, no fundo, calcionamos também os respectivos regimes, mas também não havia aqui grande alternativa, porque justamente estes Estados-membros usaram o veto para limitar o mais que puderam os efeitos limitadores sobre a transferência de fundos que poderiam existir para o futuro, resultantes de violações verificadas do princípio do Estado de Direito. E isto é problemático. Mais do que a crise do euro, que o Martim está a estudar para a sua tese de doutoramento, muito mais do que a saída do Brexit, na verdade, acaba por ser um momento maquiavélico para a União, porque a União percebe que pode acabar, não é? E, portanto, esta ideia que o processo de integração é irreversível, rumo a um contínuo aprofundamento, não é verdadeira. Os Estados podem sair todos, a União pode acabar. Ou mesmo a crise pandémica, ou a crise dos refugiados, verdadeiramente uma crise existencial para a União, resulta justamente deste tipo de problemas que nós temos internamente, que não são tão visíveis. Aqui em Portugal, a Hungria fica longe, a Polónia fica longe, mas que para o funcionamento da ordem jurídica da União Europeia são terríveis. Dou-vos um exemplo, nós temos um regime de cooperação penal, que é um mandato de detenção europeu, que depende de uma cooperação entre tribunais. Já tivemos tribunais na Irlanda a questionar o Tribunal de Justiça sobre se podiam enviar uma pessoa que tinha sido detida por tráfico de droga para a Polónia, que tinha pedido a entrega dessa pessoa, e o juiz holandês perguntou: será que eu posso enviar para um país em que os tribunais não são independentes? Isto, obviamente, mostra bem as interdependências jurídicas, políticas e económicas que existem entre os diferentes Estados-membros e a necessidade imperiosa de respeitarmos todos um conjunto constitucional básico de princípios, entre os quais se inclui o princípio do Estado de Direito, que exige uma coisa muito simples, que é a separação de poderes e, designadamente, a independência do poder judicial. Parece uma coisa muito simples, mas a verdade é que toda esta discussão nasce, no essencial, por ataques à independência judicial e tendo em conta que o direito europeu tem um impacto enorme nos Estados-membros e exige uma aplicação uniforme, nós necessitamos de ter tribunais independentes nos Estados-membros, até porque a União não é um Estado, não tem tribunais dos Estados, são os tribunais dos Estados que são os tribunais da União, e isso impõe a intervenção da União na garantia da independência destes tribunais. É claro que, para além disso, obviamente,
o desenvolvimento da União está dependente dos Estados serem Estados de direito democráticos, de partilharem os mesmos valores, e nós sentimos isto já hoje, não é? Nós temos tido estas várias crises desde a entrada em vigor do Tratado de Lisboa em 2009 e a perspectiva de alterarmos os tratados para adaptarmos a União às profundas alterações que ocorreram nos últimos 11 anos. Relembro, crise dos refugiados, crise do euro, crise pandémica, crise do Brexit. Nós não conseguimos abrir essa porta porque sabemos que seremos rapidamente sujeitos à ameaça do veto por estes Estados, que no fundo acabam por vezes por fazer quase uma oposição de princípio dentro da União aos outros Estados. E isso viu-se também, aliás, não sei se o Martinho se calhar pode falar sobre isto, na forma como este regulamento foi negociado e os blocos de Estados que entretanto se formaram à volta do mesmo. Mas o meu ponto essencial era mesmo este, dar-vos conta da importância desta matéria, não especificamente deste regulamento, mas o que é que ele significa e porque é que chegamos ao ponto de ter direito secundário e limitar a transferência de fundos a algo que devia ser absolutamente básico e consensual. E que nós não encontramos, por exemplo, esta discussão já nos Estados Unidos. Não é? A ideia de que um Estado terá uma deriva autocrática é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém, mas nós na Europa estamos neste ponto e, em certo sentido, estamos a regredir. E isso é que é particularmente interessante e importante, mas mostra também que o federalismo é isto, é um processo. É um processo que pode levar à criação de um Estado federal, mas, pelo contrário, podemos avançar para trás e aproximar-nos mais daquilo que seria uma confederação ou uma organização internacional. Especialmente à medida que isso aconteceu na União Europeia, nós alargamos para os países de leste, que aliás cumpriam perfeitamente no momento da sua adesão em 2004 estes princípios, mas a própria adesão não levou a um reforço do princípio do Estado de Direito, do princípio democrático, pelo contrário, implicou em alguns deles uma regressão. Portanto, o efeito que, por exemplo, a integração europeia teve sobre Portugal e Espanha, isto é muito interessante, vocês são a maior parte de estudantes brasileiros, mas a nossa experiência democrática em Portugal até 86 resumia-se a 4 anos. Os militares saíram na sequência da revisão constitucional de 82. Nós não tínhamos experiência democrática seguramente durante o Estado Novo, dificilmente se qualificaria assim a Primeira República ou a monarquia constitucional, tendo em conta as restrições ao voto censitário, etc. A nossa experiência democrática era pouca e, no entanto, consolidou-se muito rapidamente a partir, nós e Espanha, claro, a partir da adesão à União Europeia. Em certo sentido, a adesão à União Europeia para nós, Portugal e Espanha, significou isso. A consolidação da ideia de Estado de Direito democrático. Mas isso não aconteceu noutros países europeus e isso leva a que hoje em dia já se discuta qual será o futuro da União Europeia e já não se olhe para o futuro da União Europeia como algo que, muito claro, seria a construção de um Estado federal ou algo muito, muito semelhante. É o essencial estas observações que tinha a fazer. Martinho, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Estás sem som. Obrigado. Só para dizer também que o professor Francisco e eu partimos muito esta visão também, como ele disse, da ideia não só da ideia do federalismo enquanto um processo, mas também da própria dinâmica específica do federalismo europeu de ser um federalismo de Estados que ainda mantém um grau de soberania e, portanto, que permite uma certa elasticidade e flexibilidade das soluções que são encontradas, mas que também acaba por criar, estas tensões e estas dificuldades que aqui vemos na coisa da legislação. Concordo perfeitamente, a ideia é, se tivesse de olhar de um ponto de vista crítico disto, e essa é a noção que o professor Francisco falou dos blocos negociais, que é uma coisa que já se tinha começado a verificar o grupo de Visegrado e portanto, de grupos de países de leste que se começavam a juntar e todos eles partilhando uma certa ideologia mais nacionalista, conservadora, protecionista, chamemos assim, face a uma ideia de uma Europa mais aberta, mais multicultural, mais pluralista.
e que esses blocos começam a ter um peso cada vez maior também na forma como as decisões são tomadas. Hoje em dia, por exemplo, um país que não estava, normalmente pensamos na Eslováquia, pensamos na Polónia, pensamos na Hungria, na República Checa também por vezes, mas também agora a Eslovénia também está como presidente e com uma orientação política também um bocado mais conservadora, portanto, e esta ideia dos blocos também coloca, que lá estão, desafios a isto que é a União Europeia, desafios também à própria ideia do Estado de Direito, até porque muitos destes países, de certa maneira, dizem que apenas estão a defender uma ideia diferente do Estado de Direito, não é? Aquele discurso de Orbán que vem dizer que o iliberalismo também é uma forma de liberalismo, de certa maneira, este jogo de palavras assim um bocadinho político, mas que tenta também, de certa forma, arranjar uma forma de legitimar um pluralismo na União Europeia, que só pode ir até um certo ponto, não é? Porque uma coisa é pluralismo dentro de opções políticas baseadas numa ideia liberal, numa ideia humanitária, numa ideia de dignidade e uma ideia de igualdade, ou pluralismo de visões que são completamente contra aquilo que é o acordo comum que está em causa. E, portanto, as dinâmicas e a forma como elas estão a dar vão continuar nos próximos anos, e a ver como é que este regulamento pode ajudar ou não a contribuir para uma melhoria da situação, achamos assim. É isso mesmo que o Martinho referiu, que os Estados, quando aceitam aderir à União Europeia, ou quando a constituíram, aceitaram aderir a um bloco que tem uma dimensão constitucional, nuclear, axiológica muito clara. Okay? Atenção, mas ao mesmo tempo criaram a União Europeia para manter a sua própria essência política. Portanto, nenhum povo nacional se quis suicidar juntando-se à União Europeia. Portanto, esta ideia de pluralismo, de unidade, de diversidade, significa mesmo isso. A União Europeia respeita as identidades nacionais, não pretende ultrapassá-las. Isso é um erro, olhar para a União de outra forma. Mas é preciso aqui alguma unidade e, portanto, é preciso aqui alguma homogeneidade. E essa homogeneidade, no essencial, são os valores que estão no artigo 2º, entre os quais se inclui o Estado de Direito. E, portanto, concessões como hipertrofia e liberais, eu francamente não consigo perceber como é que elas podem funcionar dentro da União. Nós não podemos ter uma oposição de princípio dentro da União nesses termos, porque isso significa destruir a unidade necessária ao funcionamento da própria União, e nós precisamos de ter algum tipo de unidade para ter algum tipo de respostas comuns, por exemplo, da forma como nós olhamos para a Rússia, vimos agora a história das vacinas, etc. E isso tem consequências muito complicadas, essas sim existenciais para a União. Os Estados criaram a União Europeia para resolver problemas que sozinhos não conseguiam fazer. Se o pudessem resolver de forma isolada, não teriam criado a União Europeia. Porquê? Porque não havia aqui um telos de unificação política, de fusão nacional, não era isso. Pelo contrário, percebeu-se geopoliticamente que isto tinha que ser feito para que os próprios Estados pudessem dar às respectivas populações níveis de bem-estar económico que não seriam possíveis de outra forma, segurança que não podia ser feita de outra forma. Mas ao mesmo tempo, obviamente, pretendendo preservar aquilo que são as suas diferenças. Agora, não podemos extravasar isto para concessões iliberais da própria comunidade política, porque isso levará a um dissenso que levará ao colapso da própria União, à sua partição. Não há grandes alternativas. Claro que, como é costume na União Europeia, à 25ª hora, como aconteceu em dezembro, lá se arranjou um acordo. Mas eu não sei, qualificando isto, Martinho, tu achas que este regulamento contém um equilíbrio suficientemente forte para conseguir aquilo que se propunha, ou esta cláusula do Estado de Direito é só uma forma de mostrar que se tentou fazer alguma coisa e ficamos por aí? Eu acho que é um passo positivo no sentido de, como tu disseste na tua primeira intervenção, de que isto é uma forma também de dar mais dentes à ideia do Estado de Direito, etc., e tocar-lhes onde mais lhes dói, não é? Que é na possibilidade, especialmente quando estamos a avançar e com a crise
que a pandemia está a trazer para vários Estados, não só para o nosso, mas também nos outros da União, e os Estados que estão mais dependentes dos fundos, como a Hungria e a Polónia, vão estar também mais sujeitos a isto. Eu estou curioso para ver como é que a Comissão, isto vai sempre depender um bocado, é a mesma coisa com o artigo 7º, não é? Isto vai dizer sempre um bocado como é que os outros Estados-membros e como é que os blocos de Estados-membros vão reagir perante esta situação. A Comissão já vai tentando com as ações de acompanhamento face à Hungria e face à Polónia. Agora tem mais um instrumento para tentar, e dentro de, de uma forma jurídica que eu acho que pode ser mais fácil de tentar provar, existindo algumas divisões. Agora, eu acho que o final do dia nada se vai resolver sem que haja uma resposta política assertiva dos Estados, dos outros Estados, quanto a esta situação, no sentido de, isto é muito, nós não conseguimos assumir e admitir que uma união seja feita desta forma, e se os mecanismos que a União tem para conseguir reagir são estes, de conseguir, apesar de tudo, conseguiram à 25ª hora este regulamento, porque eu não acho que tenha sido uma vitória pirra, mas acho que há uma pressão económica que há a ser feita, e uma pressão política que há a ser feita pelos grandes Estados-membros, normalmente a Alemanha, a França, sobre estes Estados, para tentar definir bem o que é que eles precisam e o que é que não precisam, não é? E o que é que querem estar ou não. Claro que isto é complicadíssimo de gerir até que ponto é que isto que estes atos políticos podem fazer, mas eu acho que é o caminho que pode dar. Acho que é um bom passo, mas mais uma vez, é ver como é que as instituições também vão, se a Comissão vai ser forte ou não a fiscalizar isto. Não sei, diria por aí. Rodrigo. Primeiro, agradeço o facto de que vocês se meteram numa conversa de fato, porque muitas vezes aqui há duas exposições e as pessoas só param, e assim acho que é muito mais agradável até para quem está ouvindo. Entretanto, as pessoas podem ir mandando perguntas pelo chat, pois já para aproveitar o que os dois falaram aqui, eu queria já meter uma pergunta que é se vocês acham que a União simplesmente se expandiu rápido demais nas últimas 2 décadas, mais ou menos, principalmente porque entraram blocos inteiros, ou seja, passou-se de entrar 1, 2, 3 países no máximo, num período de tempo para entrada de blocos de 5, blocos esses com tradições um pouco mais liberais, ou mais recentemente liberais, mas sim, oposição a isso, o que foi feito, por exemplo, num caso como da Turquia, onde nós passamos 10 anos sinalizando que uma aproximação seria boa. Mas quais 10? Vão décadas. Pronto, mas aquele momento onde o Erdogan centralizou um pouco até notar que não ia conseguir o que queria, e aí fez uma curva à direita das mais sérias. Esse balanço da União Europeia enquanto receber muitos países ao mesmo tempo, tentar se expandir muito rápido, pode também ter contribuído para isso, ou a contribuição que isso teve para isso. Vamos ver. Martim, queres responder? Ou? Não, eu vou só dar uma pequena coisa que é, eu acho que não é só a coisa de eu acho que não é só a coisa, não é a coisa de termos viajado, termos expandido demasiado rápido para um bloco, porque eu acho que era necessário, apesar de tudo, até para esses blocos terem se juntado após a saída do bloco soviético, não é? Quer dizer, precisavam numa casa e precisavam um desenvolvimento económico que viam na Europa dentro desse desenvolvimento. Eu acho que pegando um bocadinho naquilo também que o Francisco falou no início da integração, que é para 6 Estados, 8 Estados, sobretudo, 8, 9 Estados, a integração foi feita ao longo de um determinado período histórico, que levou um tempo, ou seja, muito daquilo que foram as dinâmicas que depois foram também transpostas para os tratados em Maastricht, por exemplo, a ideia dos pilares, a ideia da mesma União Económica e Monetária, quer dizer, partiu de uma lógica de integração que alguns Estados tiveram tempo de fazer até chegar a Maastricht. Estes Estados também chegaram com uma integração, em primeiro lugar, muito mais avançada, muito mais extensa e que cobria muito mais partes de autonomia nacional do que eles estavam, se calhar, a prever que ia ficar. É diferente para uma Alemanha ou para uma França saídos da Segunda Guerra Mundial, ou 10 anos, 12 anos depois da Segunda Guerra Mundial,
e vem tudo a construir-se, não é? Da efeito direto, mas na realidade aqui também fala efeito direto apenas em políticas de libertação económica, não é? De circulação, e uma Hungria, uma Polónia, que saem do Bloco Leste e de repente, espera aí, fronteiras, imigrantes, a moeda única, a própria ideia da distribuição de recursos, não têm esse lado. E para países mais novos no jogo da independência, ou na independência total, e de um jugo grande, então, há países que tiveram 50 anos, alguns deles 7 anos sobre um jugo soviético, tornou-se complicado gerir também com essas situações, e também com a ideia de valores depois que veio daí atrás, não é? A Europa que eles chegam não é a Europa em que a União Europeia começa, não é? Isso claro que vai criar um certo conflitos. Martim, eu estou totalmente de acordo. Isso é um problema de soberania, de percepção de soberania. Exatamente. Repare, estes países do Bloco de Leste não eram soberanos quando estavam sob o jugo do Pacto de Varsóvia, tornam-se independentes e logo a seguir, não percebem. Acho que alguns nem sequer perceberam. Nós também não percebemos muito bem em Portugal o que é que estávamos a fazer em 86, pelo menos em termos genéricos, o que é que significa passar de um Estado nómada, como eu lhe chamo, para um Estado que está nas relações internacionais, soberano, para um Estado-membro, com tudo o que isso significa. Eu vou deixar de poder definir, num conjunto muito variado de matérias, as opções fundamentais para a minha comunidade política. Eu não vou poder expressar as preferências do meu povo, não posso. Aliás, o Reino Unido saiu por causa disso, taking back control, recuperar a soberania, porque queremos fazer outras coisas, queremos fazer política comercial autónoma, etc. E como o Martim referiu, a União surge logo a seguir à Segunda Guerra Mundial. Reparem, a Alemanha aceita, porque a Alemanha nem é um Estado independente, estava ocupado. Houve aqui um trade-off. Todos os desenvolvimentos de integração europeia são trade-offs. Primeiro os alemães, era o carvão alemão, depois era um soldado alemão, por acaso a comunidade europeia de defesa não foi para a frente, a seguir era a moeda alemã. Houve aqui um trade-off. E qual foi o trade-off? A reunificação, aceitamos, os franceses aceitam, para a França. Isto era a hipótese, logo a seguir à Segunda Guerra, de alavancar a sua competência internacional, tendo a Europa por trás, era essa a ideia fundamental, e para os países mais pequenos europeus não havia grandes hipóteses, quer dizer, em termos geopolíticos teriam que se integrar para terem acesso das suas economias a mercados maiores, estamos a falar da Bélgica, da Holanda, etc. E, portanto, prescindir de soberania neste contexto era inevitável, não tinha outra hipótese. França, Alemanha, estes países realmente saíram do Bloco de Leste e pediram imediatamente a adesão, porque se a Europa cresceu depressa demais, isso era a primeira parte da sua pergunta. Isto foi uma decisão que foi tomada logo em 1950, na Declaração Schuman, porque o Schuman e o Jamone discutiram a istificação entre França e a Alemanha, ou vamos abrir? E a decisão foi: vamos abrir, está aberto a qualquer Estado. Qualquer Estado. E vamos lá ver, como isto não é um Estado federal, em teoria, isto pode estar aberto a qualquer Estado europeu. Agora, como o Martim referiu, há aqui um avanço na integração europeia, estamos a seguir a Maastricht, quando entramos para domínios políticos, porque se nós continuássemos a discutir no essencial o calibre das maçãs ou a cota do carapau, isto é baixa política, não é? Isto não causa grandes problemas, não vamos estar a discutir de valores iliberais quando estamos aqui a discutir a cota da sardinha, mas quando já estamos a discutir a cota de refugiados que vem para o meu Estado, foi o que aconteceu na Hungria recentemente, então isto muda completamente, não é? E estes Estados perceberam isso logo a seguir à adesão, que é: eu já não tenho controle sequer sobre as pessoas que vivem no meu território. E eu acabei de ter aqui os soviéticos, portanto fui ocupado por uma potência estrangeira. Claro que não é a mesma coisa, porque quem implementa o direito da União Europeia são os Estados. Ok? Portanto, se não quer cumprir, não cumpre, mas não haverá nenhum agente da União Europeia que irá sequer ao Estado para o obrigar a cumprir, não existe. Okay? Mas ainda assim, os Estados têm que aceitar, em certo sentido, ser governado por outros, num conjunto muito variado de matérias, inclusivamente no âmbito da política imigratória, política de asilo, etc.
Qual é que é o problema de termos crescido depressa demais? Tem a ver com a forma como nós decidimos ao nível europeu em vários domínios. No outro debate que eu tive com o Martim, nós daqui discordamos. É absurdo nós continuarmos a exigir a unanimidade para a alteração dos tratados, a 27. O resultado é este, vai ser este. Vai ser este? Como? Como é que vamos conseguir avançar? Já para avançar com o Tratado Constitucional, foi o que foi. Estes Estados entraram logo a seguir, assinaram e depois tivemos o Tratado de Lisboa. Nem tinham tido tempo ainda para assimilar bem o que era a pertença à União. E agora, como é que isto funciona? E outra coisa, temos vários domínios ainda sujeitos à unanimidade, como este, o domínio orçamental. Isto faz algum sentido? Se nós somos uma democracia, é um espaço de um governo de vários povos, uma união constitucional baseada num poder constituinte também plural, esta é a ideia. Não há nenhum povo europeu, há vários povos nacionais, mas para governarmos estes povos, que aceitaram voluntariamente, e isto é preciso unanimidade para entrar, mas não parece que seja necessária unanimidade para governar este espaço. Devíamos estar sujeitos a uma regra de maioria, inclusive a alterar os tratados. Porque, obviamente, quem não estiver de acordo pode sempre sair. Não é? Eu só aproveito, deixa eu colocar uma pergunta sobre o que o professor acabou de falar, diga. Que é, num âmbito maior de... Nós temos um problema nesse momento de a União Europeia cada vez mais estar engessada, não conseguir decidir sobre esses assuntos, para onde ir? Porque revisar os tratados exatamente por essa regra de unanimidade parece ser, nesse momento, impossível numa revisão que efetivamente resolva os problemas. Criar uma união dentro da União, que é uma coisa que eu já vi escrita em um ou dois lados, me parece que também, pronto, você está invalidando a União Europeia se você tentar criar blocos menores dentro da União Europeia. Como a União Europeia contorna uma situação onde há um bloco inteiro de países, e, portanto, um bloco que pode mutuamente se proteger por exemplo, da aplicação do artigo 7º, sistematicamente contrariando o direito europeu? Isso é um grande problema, nós discutimos isso também no último seminário, porque há aqui várias soluções. Uma delas foi aquela que foi feita logo em 2012, que foi recorrer ao direito internacional e criar aqui uma coisa ao lado. Esse é o ponto 1. E basicamente fingir que é direito da União Europeia. Eu creio que o autor que chamou aquilo direito da União Europeia mutante. Portanto, basicamente não tínhamos unanimidade, o Reino Unido não queria o Tratado Orçamental, não foi Martim, então o que é que se fez? E o Tratado Os Estados estavam numa reunião e disseram, olha, Reino Unido, representantes do Reino Unido, saia daí. E disseram, então agora nós somos chefes de Estados soberanos, vamos aprovar aqui um tratado internacional. Pumba, temos um novo tratado. Okay? Vamos usar as instituições europeias para fiscalizar o cumprimento. Portanto, isso é uma hipótese. Outra hipótese são cooperações reforçadas, no fundo, alguns Estados juntarem-se. Mas isso já existe na União Europeia, nós temos aqui uma zona do euro que é diferente da União Europeia, um espaço Schengen que não coincide com os Estados da União Europeia. A solução mais radical, Rodrigo, é aquela que também eu acho que referi nessa conferência, que é simplesmente os Estados acionarem o artigo 50, todos eles, menos a Hungria e a Polónia, e criarem uma União Europeia aqui ao lado, e essa União Europeia, não se chama União Europeia, União, se chama de outra coisa qualquer, e essa União afirmar-se como uma entidade sucessora da outra, portanto. Porque não pode expulsar aqueles Estados. Agora, são tudo soluções hipotéticas, académicas, e estamos muito longe de lá chegar. Agora, eu lembro uma coisa, logo a seguir ao Reino Unido notificar a União Europeia de que queria sair, houve um livro branco da Comissão Europeia sobre o hipotético futuro da União Europeia, vários cenários, e nenhum deles era um Estado Federal, eram muito nessas ideias de união a várias velocidades, o atual, menos. Não sei, o que eu sei, aliás, tenho a certeza, é que o grau de complexidade só tenderá a aumentar à medida que o número de Estados vai também aumentando, porque não tendo aqui uma construção top-down, não havendo aqui um Estado federal, tudo se torna muito difícil. Eu hoje estive numa outra conferência, ainda tenho uma terceira, que era para o Brasil, e estávamos a discutir proteção de dados, e alguém dizia que há um problema de proteção de dados neste momento do Brasil, porque os municípios e os Estados estão a aprovar também legislação, mas que isso vai ficar rapidamente resolvido com uma nova emenda constitucional,
Porque a soberania está em Brasília, portanto, altera a Constituição, retira competências, problema resolvido. Aqui na União, nada se passa dessa forma, porque estamos sempre sujeitos à necessidade de ter acordo entre todos, ou pelo menos entre alguns, para fazer alguma coisa. E voltando atrás, e este regulamento de dezembro mostrou também muito bem onde é que estava o poder na União. E onde é que está o poder? Está no Conselho Europeu, não está na Comissão, não está no Parlamento. Quem decide, o órgão de condução política onde as coisas são decididas, estão os Estados. Completamente. E é preciso que os Estados estejam todos de acordo. Isso é muito importante, especialmente para os estudantes brasileiros. Quer dizer, olha para Bruxelas, olha para as instituições, mas atenção, não é um Estado, não é a Alemanha, é o concerto dos Estados. Não sei se concordas, Martim, desculpa. Não, eu concordo perfeitamente. Eu estava, até posso, há uma parte, por acaso é engraçado a evolução também desde dezembro até agora em muitas coisas, mas porque na tese, numa parte a explicar um bocado, partindo de um ponto de vista geral sobre a União Europeia enquanto uma realidade política, e portanto falando um bocado disto que o professor Francisco também falou, um bocado essa ideia onde é que está a base do poder, não é? Então percebe esta coisa que o poder está nos cidadãos, que o poder está no oceano, mas que na União Europeia de facto o poder está nos Estados-membros, não só na forma como eles podem, porque o Estado-membro, não só na forma como os próprios Estados-membros, os governos, são também chefes da administração e portanto podem ser como implementar o direito da União Europeia nos seus Estados, mas também são legisladores da União, um bocado como a metáfora que o Francisco usou hoje e usou também em dezembro, para mim é fabulosa, que é a veste, o Estado muda de veste. Muda de veste enquanto Estado soberano, põe a veste de membro do Conselho ou membro da União. E essa flexibilidade acaba por dar, por um lado, aquilo torna a ideia da União enquanto uma ordem, não vou dizer coerente, porque acho que a União, apesar de tudo, tem alguma coerência na sua agenda, mas a dificuldade de ligar várias áreas de integração dentro dos seus termos, mas também é por isso que a União também é fácil, ou consegue ter uma certa maneira de mutar, como a crise financeira mostrou, como se calhar, provavelmente, como dizes, eu também concordo, eu acho que isto, quanto maior complexidade, quanto maiores números de Estados nós tivermos, quanto maior complexidade de interesses tivermos, maiores as cooperações reforçadas, a tomada de posição, a criação de blocos, os blocos vão por mais uma matéria, blocos vão para o outro lado, mas ao mesmo tempo vai haver um momento em que o risco é sempre de, se não vai chegar um momento em que não há uma coisa de unidade, ou seja, onde é que está, temos várias uniões, ou várias uniões sobrepostas, não é? Malta que quer estar no euro, malta que não quer estar. Pensa na questão do Rodrigo. O Rodrigo perguntou pela Turquia. Imagina o que é que era a Turquia ser um Estado-membro neste momento. Sim, não, é o caos. Se nós já temos problemas com o Estado de Direito, o que seria a Turquia, porque as negociações iniciaram, estava a ver em 2005, portanto, a adesão já é dos anos 80, salvo erro. Estamos há 16 anos a discutir a adesão. Sim. A fingir, não é? Sim, a dizer que ela está andando, vamos dando umas respostas de pescada aqui e ali, não sei o quê, mas é um bocado isso, ou seja, eu acho que o risco é saber se, com estas subuniões que estamos a avançar, que estamos a criar, se continuarem a ser assim, se não vai haver um momento em que a subunião, eu vejo dois movimentos, em que as subuniões, por exemplo, o euro, e os países que estão no euro fortalecem-se e dizem, não, nós queremos mesmo estar aqui, queremos mesmo esta coisa, e criam o bloco, fecham o bloco, e na realidade torna-se uma outra união, e essa pressão faz com que os Estados à volta ou queiram sair, ou queiram juntar-se, e juntar-se nos termos em que o outro bloco está, ou estas soluções que o Francisco diz apresenta como académicas, mas que são também face à coisa possível, que é a ideia de... Só o facto de discutirmos... Só o facto de discutirmos é emocional, porque é a ideia de certos Estados têm dizer, nós não queremos mais isto, vamos sair e vamos criar uma união à parte, ou uma subunião de uma forma. Agora, claro que isso é... Diz. Não, mas o que eu acho mais interessante é que a hipótese de isto avançar para um Estado federal, para uma unificação política, uma fusão dos Estados-nação, essa ainda é mais académica. É engraçado que nós estamos mais ou menos no ponto em que os americanos tiveram a Guerra da Secessão. Atenção, a Guerra da Secessão foi uma coisa séria nos Estados Unidos. Sim. O general Lee,
que era o grande general das forças confederadas, ele era um general da União, não é? E ele teve que decidir, e aquilo foi uma decisão muito difícil, seria lutar pelo Estado da Virgínia, que era uma área natural, se ia lutar pelos Estados Unidos, pela nação americana, ele não sabia. O que significa que nessa altura, 70 anos depois, pelo menos nos Estados Unidos, eu sei que é anacrónico comparar o século XXI com o século XIX, mas uma coisa que consigo mais ou menos, tenho ideia, quer dizer, já havia muitos americanos naquela altura. Quantos europeus é que existem neste momento? Eu estive a ver no outro dia os dados do Eurobarómetro, são cerca de 4% de pessoas que se identificam exclusivamente como europeias. 4% ou 3%. Em Portugal é zero, não sei porquê. Também não sei qual é a fiabilidade destes estudos. Sim. É claro que há muita gente que se considera português e também europeu, que pertence a duas comunidades políticas. Mas, por exemplo, no Reino Unido, isso é muito interessante. Isto era um estudo de 2015, agora estou a inventar, eu creio que era cerca de 70% das pessoas identificavam-se exclusivamente com britânicos. O que ajuda a explicar porque é que sai. Porque é que sai, não é? Estas lealdades para com a comunidade política. Agora, 70 anos depois ainda estamos neste ponto. E eu acho que isso é muito sintomático, não é? Do que é que é possível que vamos regredir, mas atenção, a partir do momento em que nós temos, e este é um ponto importante, é um ponto de ciência política, não é jurídico, 60% da população europeia que se identifica já como europeia com uma segunda identificação, isso significa que as pessoas querem este arranjo, mas é este arranjo como ele está agora, não é? Não é, Martim? Sim, não, eu por acaso estava a ver uns dados do Eurobarómetro mais recentes do ano passado, e é engraçado uma coisa que é, todos os dados são relativamente positivos para a União, não há assim nenhum dado em que a União esteja, mas há simplesmente uma coisa que é, está satisfeito com a forma como a integração aconteceu até agora, e a resposta é, quem está completamente satisfeito é uma minoria, em média, mas depois há muitos que dizem sim, eu sou pró-europeu, sou pró-União Europeia, mas não nos termos em que isto está. Agora, claro que a resposta não é quais são os termos então em que achávamos que isto está, e aí se calhar íamos ter milhares de respostas diferentes. Não é? Alguns diriam, eu gosto do euro, mas não gosto do controle orçamental. Eu gosto de ajudar os refugiados, mas não gosto, sei lá, lá está, se calhar de que me estabeleçam critérios para as pescas. Isto é a mesma coisa. Mas isso é verdade, ou seja, as pessoas, não há uma identificação cultural, política, tão grande como existia, por exemplo, no lado americano e na formação como houve. O que torna também difícil pensar que integração maior, e em qualquer integração acontecer agora, seria sempre política, ou seja, seria sempre sobre matérias fortes, nunca seria sobre matérias, até por matérias pequenas a União já cobre tudo, mesmo matérias fortes, a União já cobre praticamente tudo, direto ou indiretamente, seria verificar onde é que isso levaria. Qual seria a ideia, mesmo a ideia identitária, não é? No Tratado para a Constituição Europeia havia a ideia da criação de uma bandeira, de um hino, isso está tudo lá. Eu acho que os nossos estudantes brasileiros já perceberam que a bandeira ela está lá, não está no tratado. Sim, não, mas e a ideia de uma língua também, a ideia de uma coisa toda, falava-se de símbolos da União e tal. Nós temos símbolos da União, não é? Temos símbolos temos a bandeira, como dizes, ouvimos a Sexta Sinfonia do Beethoven a tocar e reconhecemos que é o hino da União. Mas não sentimos isso de um ponto de vista, como dizes, cultural ou nacional, não é? De lealdades. Se Bruxelas amanhã diz, estou num ataque contra, vem-me defender de uma guerra de secessão contra o Bloco Leste, será que nós íamos? Bem, isso seria perfeitamente absurdo, porque quando muito íamos defender os Estados, não é? Isso aqui. Exatamente. Temos aqui uma questão da Raquel, que é uma questão difícil, que é, face à problemática dos blocos, porque é que o Mercosul, que é um bloco menor e culturalmente mais coeso, não avança na integração iniciada em 90 e que nos anos 2000 até se desenvolveu rapidamente? Eu diria, é difícil responder a isto, mas pelo menos a minha perspectiva, quando olho para o Mercosul, é que é uma organização internacional de integração muito assimétrica, não é? Porque o Brasil não é demasiado grande e não precisa do Mercosul para coisa nenhuma, não é? E essa assimetria que existe também na União cada vez mais, com o caso da Alemanha, torna muito difícil o avanço. Não sei se estão a ver o argumento. O argumento é basicamente este: porque é que o Brasil irá prescindir de competências, atribuições
de soberania, se quiserem chamar-lhe assim, para o Mercosul, quando sozinho consegue fazer tudo, não é? Qual o interesse? Qual o interesse? Não é? Quer dizer, reparem, os Estados e os europeus, e aqui a União Europeia acho que é a mesma melhor forma, que criaram a União Europeia para resolver problemas dos seus Estados-nação que tinham, não é? Não criaram por nenhuma outra razão. Claro que sempre houve correntes federalistas, mas essas não tiveram nenhuma influência, pelo menos influência muito grande no processo de criação da União ou mesmo na sua evolução. Nós, em Maastricht, é o resultado da queda do número de Berlim e da reunificação humana. Não é? Quer dizer, é isso. Não é? E estes avanços que temos tido, nós vamos ter pela primeira vez, isto é muito interessante, o Fundo de Recuperação, Mutualização da Dívida, porque tivemos a pandemia. Já muita gente tinha dito, vamos ter impostos europeus, o Miguel não é Maduro, não é? Criar aqui um grande orçamento europeu, federalizar, etc. Mas os Estados nunca quiseram fazer isso. Portugal sempre quis, não é? Claro que quer, não é? Temos todo o interesse, criem lá o orçamento europeu todo, quiserem impostos europeus amanhã, porque depois haverá uma redistribuição e depois nós vamos discutir diretamente com a União, não vamos discutir com os outros Estados, que é o problema que aconteceu aqui, não é? Nós vamos discutir aqui discutir com os outros Estados. Estamos a fazer uma mutualização de dívida comum e agora vamos ter os holandeses a meter o nariz da forma como nós estamos sempre a gastar estes fundos. Outra coisa seria, como acontece no Brasil, com o Acre, vai pedir dinheiro à Federação, não vai pedir dinheiro a São Paulo. Imagina o que era o Acre estar a discutir com São Paulo, não é o Estado mais rico, que tipo de redistribuição de renda é que havia de ser feita para os Estados do Nordeste. Está-se mesmo a ver o que é que os paulistanos iam dizer, não é? Se dependesse deles, não é? Imagina, mas a União Europeia funciona mais ou menos assim, não há? Quer dizer, há umas transferências, Martim estudou isto melhor do que eu, residuais, que depois dão origem a alguma redistribuição. Se nós aumentarmos e criássemos impostos europeus, aí não, aí já íamos discutir diretamente em Bruxelas. Sim. E aí teríamos de ter reformas políticas muito grandes e aí talvez as lealdades mudassem radicalmente, mas assim é muito difícil. Sim. A questão, o dinheiro, o Hamilton é que dizia, também dado no Federalista e depois em outros escritos, que o dinheiro é um fator às vezes de ligação maior a uma ideia de pátria do que tal como a guerra é, tal como o sangue, etc. Porque de facto é um bocado isto que falávamos até com os países de leste há pouco, não é? Se eu vejo quem é que me está a pagar a obra, quem é que me está a dar o bem, a minha lealdade também vai para esse bem. É por isso, por exemplo, nos Estados Unidos, que eles têm transferências federais para os orçamentos diretamente, com condições, claro, tipo, ou seja, eles não podem usar o dinheiro não sendo naquelas condições, mas e percebem onde é que está a luta. A luta não está, vamos pôr, em Iowa City ou em Birmingham, Alabama, a luta está em Washington, no Congresso e no Senado, para definir onde é que os dinheiros estão a ir ou não vir. Aqui os dinheiros, a luta, há uma luta... Mas aí a discussão é no Parlamento, tal como no Brasil, a discussão é em Brasília. Aqui na União Europeia a discussão vai ser onde? No Conselho Europeu, onde estão os Estados. E depois o Conselho Europeu é que decide o que é que as outras instituições depois avançam e fazem. Geralmente o próprio Conselho de Ministros aprovando essa legislação, claro que depois há uma negociação com o Parlamento, também tem a sua legitimidade, mas acaba por ser um ator de segunda linha nestas discussões mais relevantes, não é, Martim? Não sei se concordas. Sim, o Conselho é o relevante porque é o Conselho que tem a maior parte das competências também, que é na parte da coordenação económica, não é? Que o Parlamento basicamente só dialoga, supervisiona, mas quer dizer, não tem nenhuma coisa de é consultado, mas não tem nenhuma espécie de poder forte aqui. Nesse lado está só no Conselho. Portanto, a forma de a restribuição é indireta, não é? Quer dizer, nós agora com o plano de recuperação e com as assistentes financeiras da Troika ou com situações que estavam previstas no tratado, no caso de emergências naturais ou etc., conseguíamos ter transferências diretas. A maior parte é tudo indireta, não estamos a falar de fundos, os fundos de coesão e toda essa forma que o Estado administra, depois dá às suas empresas e esse lado todo, mas o dinheiro é europeu desse lado, não entra no orçamento. Outra questão é quando o dinheiro começa a entrar no orçamento. Quando tu fazes um orçamento nacional, tens de pensar, eu tenho aqui 30% da fatia do orçamento, ou 15%. Bem, eu por acaso esqueci-me de dizer uma coisa, alguém referia aqui do Chile entrado no Mercosul. Se vocês virem bem na América do Sul, a Organização Internacional de Integração Regional funciona melhor é o Pacto Andino. Não é? Porquê? Porque se verificarem, estamos a falar de países
Estados que têm dimensão económica mais ou menos equivalente. E, nesse sentido, aquele argumento que também vos referi em relação ao Mercosul, a dificuldade que é encaixar o Brasil no Mercosul, tal como é muito difícil encaixar os Estados Unidos no NAFTA, não é? Os Estados Unidos definem, como o Donald Trump fez, o que é que a NAFTA faz. Entrou em funções e disse isto não está, isto assim não dá. E disse aos mexicanos e canadianos que iam mudar. E eles disseram, não, temos aqui um tratado. E o que é que aconteceu passado algum tempo? Mudaram, não? Quer dizer, não há grande alternativa. E por isso torna, obviamente, as cedências de soberania sempre muito mais difíceis quando existe uma desproporção tão grande entre os países que fazem parte daquele bloco económico. E, portanto, estamos a falar no essencial da Organização Internacional de Integração Económica. Não passa disto. A União Europeia já está muito para lá disso, porque as interdependências políticas, jurídicas e também económicas entre os Estados-membros são enormes. Isto já começou há 70 anos. Não é? Já começou há 70 anos. Temos até uma cidadania europeia, por isso é que somos uma federação de Estados, uma segunda cidadania. As lealdades, como eu referi há bocado, isto é muito importante, mais de metade da população já se considera europeia, que isto é uma coisa completamente nova, não é? Este conceito de Europa, de ser europeu, quando nós dizemos que somos europeus, isso implica estarmos a referir-nos ao espaço da União Europeia e aos valores europeus, já algo que é... E aqui falo mais já do nacionalismo cívico à americana, não é? Porque aquilo que junta o Orbán, a Marine Le Pen, é um etnonacionalismo europeu, aquela ideia que temos aqui uma Europa cristã contra a Europa muçulmana. O problema da Frente Nacional e do Orbán já não é o alemão, já ninguém tem medo do alemão, é já o imigrante. Já estamos numa dimensão etnonacionalista completamente distinta destes tais valores europeus, desta tal... no fundo, há dois tipos aqui de nacionalismos europeus que estão em constante confronto. E aqueles que nos remetem para a discussão de hoje, que estamos a ter aqui hoje, aqueles que estão nos tratados e que devem servir de base aos próprios Estados-membros, que entretanto têm outros, cultivam outros valores europeus, não são exatamente iguais a estes, e esta é a discussão que nós temos nos dias de hoje, né? E que não deixa de ser caricata. E até o teu pai, Martim, quando seguramente irias estar muito surpreendido com esta evolução que existiu na União Europeia, porque ela foi de facto muito surpreendente. Pouca gente antecipou isto. Sim. Ou seja, somos parte de uma coisa, sentimos-nos parte de uma coisa que eu acho que já nem conseguimos pensar que ela não existe. Agora, não sabemos bem o que é essa coisa. Eu acho que ou que valores é que não sabemos. Há tensões sobre isso, sobre o que é esta coisa, o que é que nós queremos que esta coisa seja. Mesmo agora, por exemplo, estava a falar isso do Orbán e da ideia dessa ideia etnográfica, que é também interessante ver que, por exemplo, os líderes, os chamados anti-Europa, nem vou dizer eurocéticos, porque eurocéticos sempre houve mais ou menos, e eram mais grandes, mas mesmo os anti-Europa, agora já estão a dizer que são pró-Europa, mas uma pró-Europa diferente daquela que é. Ou seja, o próprio debate já se europeizou. O próprio debate já não é uma coisa só nacional. Sim. Os nacionalismos, os etnonacionalismos nacionais, em certo sentido, fundiram-se com o europeu, porque no fundo o combate agora é este, é o combate contra o estrangeiro. Isso é certo. Exatamente. A Raquel pergunta aqui se não seria interessante para o Brasil ceder pequenas competências para auxiliar num processo de maior desenvolvimento do continente e assumindo ainda um papel de liderança na América Latina. Reparem, olhando para aquilo que foi o Mercosul, o funcionamento, ceder competências significa deixar de poder decidir sobre determinado tipo de assuntos, não é? E isso implica que todos os Estados queiram fazê-lo, não é? Quer dizer, lá está, é perceber aquilo que nós discutimos aqui nesta sessão, que é o dilema destes Estados de leste. Não eram soberanos, tornaram-se soberanos e a seguir deixaram de o ser outra vez. É isso? O Brasil aceita deixar de ser soberano? O que é que significa aqui ceder pequenas competências? Isso significa exatamente o quê?
se querem ter uma organização, uma federação de Estados, isso não implica-se ter pequenas competências, implica-se ter competências relevantes. Isso no caso europeu é flagrante. A Alemanha é uma das maiores potências, deixa-me só dizer isto, uma das maiores potências mundiais económicas e não consegue comprar vacinas agora autonomamente, porque decidiu-se, isto não era obrigatório, foram os Estados que concertaram e disseram que não iam competir entre si para comprar vacinas. E, portanto, a Alemanha, que podia comprar todas as vacinas que quisesse, aceitou que a sua população não estivesse vacinada, neste momento, por um espírito, para cumprir aquilo que entendeu que devia ser melhor no espírito de solidariedade europeia. E eu pergunto, e a Alemanha, o Brasil seria capaz de fazer disso num contexto sul-americano, tendo em conta a dimensão que tem? Eu pergunto, qual seria a decisão racional que levaria o Estado-nação brasileiro a tomar uma dessas decisões? E a resposta é muito dificilmente, na minha opinião. Não vejo, excetuando uma perspectiva idealizada. E outra coisa, vai ter o papel de liderança na América Latina, já o tem, não é? Portanto, tem algumas dificuldades em perceber. Podia ter uma liderança mais alavancada, podia, mas para isso era preciso convencer os argentinos a deixarem-se liderar pelo Brasil, obviamente. Não vai acontecer. Eu diria que isso parece altamente improvável, mas diz, Martim, desculpa. Não, eu ia usar esse exemplo da Alemanha, um bocado essa coisa do Brasil, não é? Quer dizer, o problema de um bloco em que tenha quando a Comunidade Económica Europeia começa, a Alemanha, apesar de tudo, como disse o Francisco, está ocupada, apesar de ser o gigante adormecido, que depois foi reconstruindo-se, reimaginando-se, mas sempre inserido dentro desta lógica, percebendo que a forma da Alemanha voltar a ser o que era é também pertencer à Europa e assumindo as responsabilidades da Europa, não é? Quer dizer, não há nenhum país, por exemplo, há muito poucos países na União Europeia onde a questão europeia, a questão de o que é que a integração deve ser, para onde é que vamos, etc., é uma questão política de primeira linha. E deixa-me só interromper, e no dia que isso deixar de acontecer, a União Europeia acaba. Acaba. E, portanto, os próprios alemães têm uma noção bastante clara do papel onde estão e desses limites de integração e do que vão. E a razão de serem até bastante contestatários, contestatários não no sentido de contra a União, mas de melhorar a aplicação da União, sobretudo a partir das decisões judiciais, mostra um bocado essa responsabilidade. O Brasil tem um bocado. O Brasil não é um Estado que precise de se reinventar. Parece, e não passou por uma Segunda Guerra Mundial. Não passou por uma Segunda Guerra Mundial, nem está ocupado. Enquanto esta memória histórica da Segunda Guerra existir na Europa, principalmente na Alemanha, isto vai continuar assim, mas não tem que deixar. Sim. Acaba-se um bocado a razão histórica, teleológica até de... Assim. E como o Brasil não tem isso, nunca a razão de fazer um federalismo em que passe competências para um grupo comum de instituições também não parece fazer assim muito sentido. Embora para outros Estados lá ao lado possa fazer, não sei. Não é mais nesse aspecto. Bem, claro, o Brasil, depois há um outro problema, quer dizer, o Brasil, como vocês sabem, é um país que precisa de se desenvolver, não é? E tem ao seu lado país ainda menos desenvolvido. E, portanto, ter uma união em que implica ainda por cima transferir recursos para países menos desenvolvidos é uma decisão difícil para o Brasil, não é? Como é que isso se justifica, não é? Sim, exatamente. Não sei se há mais perguntas, não sei se os professores querem abordar mais algum tema, acho que... Não, acho que até já extravasamos muito o tema. Já estamos aqui a discutir muita coisa, exatamente. Bom, mas nisso então só me cabe agradecer aos dois pela presença. Acho que os participantes, embora não muitos, agradecem bastante. Eu, pelo menos, adorei essa discussão. E agradecer aos dois. Não, obrigado, muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. Para estas discussões. Exatamente. Um abraço. Até uma próxima. Muito obrigado. Um abraço. Adeus. Obrigado a todos que estiveram presentes.